Hoje eu quero falar com você sobre derrotar gigantes. Porque a qualquer momento que você decide que você vai progredir em qualquer coisa, se você está aqui nesta conferência e você, algo agarra o seu coração e você pensa, quer saber, eu não vou apenas continuar tolerando isso, eu vou começar realmente a trabalhar com Deus para esta situação mudar na minha vida. Sabe, eu não quero apenas ter um bom casamento, eu quero ter um grande casamento. E sabe, eu não quero ser apenas um bom pai à espera dos meus filhos crescerem, saírem de casa. Eu quero realmente ter influência com os meus filhos durante estes poucos anos que ainda restam para mim. Ou talvez você diga, sabe, eu tenho um sonho de ministrar a palavra de Deus, eu deixei de lado este sonho de ser usado por Deus, eu acabei sendo sugado por todos os meus problemas e eu vou começar a avançar novamente. Ou eu quero sair da dívida, estou cansado de estar endividado, eu vou sair da dívida. Não importa, agora ouça, não importa o que você decidir. Quando você começa a tentar avançar, e eu espero que isso não soe negativo para você, mas é apenas a verdade, você vai ter oposição do diabo. E se você não planejar em cima disso, se você não tiver uma mente firme para isso, então você vai apenas, provavelmente você será derrubado antes de subir o primeiro degrau. Nós pensamos que só porque Deus prometeu algo, isso deveria ser automático. Mas não é verdade. Todas as coisas com Deus são possíveis, mas nem todas as coisas com Deus vão positivamente acontecer enquanto nós apenas nos sentamos e nada fazemos. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, 1 Coríntios 16, 9, ele disse, uma grande porta de oportunidade se abriu para mim e com ela muitos adversários. Agora sabe, há pequenos gigantes e há grandes gigantes. Eu tinha cerca de 4 pequenos gigantes ontem, antes de a conferência começar na noite passada. Para começar, eu estou pregando para você neste fim de semana com 2 dedos fraturados. E, veja isso, estão enfaixados e não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas eu fraturei 3 dedos no ano passado e, mesmo assim, estamos trabalhando nisso, mas acabei de fraturar outro, bem, não vou ficar em casa porque eu tenho o dedo do pé fraturado. Eu vou enfaixá-los. Alguém disse, se colocarem uma bota ortopédica em você, eu disse, eu acho que vou sair e pregar com uma bota ortopédica, sabe, gente? Eu vou. O meu dom não está no meu pé, ele está na minha boca. E sabe, muitas pessoas simplesmente desistem muito fácil. Bem, então, você sabe, tivemos aqui na noite passada e eu, sabe, devo enfaixando meus pés, eu estou me preparando para a reunião. Então, eu calcei as minhas botas, eu ia esconder a faixa e tudo ficaria muito bem. Eu vesti minhas calças e algo estava errado, eu pensei. O que está errado com isso? Eu pareço ridícula, me levou um tempo para descobrir isso, mas eram calças novas e a senhora que deveria consertá-las se esqueceu de fazê-lo. Então, eu calcei as botas e estou vestida, mas tinha todas essas pregas na minha calça porque elas estavam compridas. Ok, então tivemos que mudar toda a roupa, mudamos toda a roupa, isso é bom, mas foi um pouco frenético porque foi na última hora, sabe? Cheguei aqui ontem à noite e eu tinha esquecido a minha mensagem. Deixei no quarto do hotel. Bem, você sabe, eu não a uso na metade do tempo, mas eu a quero. Eu a quero. Apenas no caso de eu precisar. Então, estou desse jeito. Você tem que voltar e pegar a mensagem. Então, na noite passada, antes de eu vir pregar, eu dei uma corrida ao banheiro e eu estou com este microfone, todos esses fios e outras coisas aqui. Então, você tem que puxar um fio e colocar os fios juntos. Eu puxei um dos principais fios e deixei essa coisa boba cair no banheiro. Pequenos gigantes. E veja, no meio de tudo isso, aqui está a coisa. Eu não sei se você percebe o quanto importante é para mim estar em paz e calma. E verdadeiramente, o diabo se prepara para estar te perturbando. E a verdade, agora escute, a verdade é que assim que ficamos chateados e emotivos, paramos de ouvir Deus. Agora, tudo que ouvimos é a nossa frustração, é a nossa mente, e agora estamos exasperados com todos, porque você sabe... Eu sei que os caras do som estão dizendo, bem, por que você não nos disse que deixou aquele microfone? Porque apenas eu estraguei tudo e arrebentei. Eu estava sentada lá, soprando o microfone. Eu pensei em jogar isso fora no caso de vocês acharem que isso é tudo moleza, sabe?
Para mim, essas coisas são menores. Elas são o que eu chamaria de pequenos agravos diários, quer dizer, realmente é a vida, mas, honestamente, verdadeiramente, e eu realmente não quero que você se assuste com isso. Há algumas coisas na vida que passam facilmente, mas nem todas. E nós precisamos estar prontos para defender o nosso território e nos recusar a desistir. Nunca é tarde demais para começar de novo, mas não pense nem por um minuto que quando você sair para tentar, que o seu inimigo não vai dar um passo de encontro a você para tentar levá-lo de volta. Pode ser um ataque mental, pode ser através de pessoas que você ama, que irão dizer-lhe que você não pode fazer isso. Já notou que mesmo as pessoas que deveriam apoiar você, nem sempre acreditam que você pode fazer o que Deus lhe diz que você pode fazer. Amém? Então, eu quero que aprendamos uma lição nesta manhã sobre alguns homens na Bíblia. Um deles, Neemias. Vamos passar um pouco de tempo no livro de Neemias e ir em torno e olhar para algumas escrituras. Mas há uma história real aqui que eu acho que vai ajudar você. Então, nós vamos ver, antes de tudo, Neemias capítulo 1. Ok, em Neemias capítulo 1, nós vemos que o verso 2, Hanani, um de meus parentes, veio com alguns homens de Judá e eu lhes perguntei sobre os judeus sobreviventes que haviam escapado do exílio e sobre Jerusalém. Assim, Neemias quis saber sobre como seus irmãos e seus parentes estavam. E responderam os remanescentes lá, verso 3, os remanescentes lá na província que escaparam do exílio estão em dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e seus fortes portões foram destruídos pelo fogo. Então ele soube que eles estavam em apuros. Eu só quero que você pense por um minuto. Qual é a sua resposta quando você ouve que outras pessoas estão em apuros? Você sabe, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de atitude, como, vejamos se talvez Deus queira que eu ajude. Acho que muitas vezes é apenas bem, isso é muito ruim, eu vou orar por eles. A oração é importante, mas acho que uma coisa que precisamos orar é: Deus, há alguma coisa que você quer que eu faça? Mostre-me. Vamos agora, escute-me. Deus, se há alguma coisa que você quer que eu faça, mostre-me. Em vez de apenas ter essa atitude, bem, você sabe, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou sim, eu vou orar e Deus vai fazer algo. Eu acho que muitas vezes nem sequer nos ocorre que temos que fazer alguma coisa. E sabe que parte da nossa vida é vibração? Parte da nossa alegria e da nossa paixão não está em sentar-se passivamente, não fazer nada esperando que alguém faça alguma coisa por nós, mas está em ativamente fazer coisas para as outras pessoas. Parte da nossa própria cura é ser ativo e ajudar e ser uma bênção para outras pessoas. Vamos lá, louve ao Senhor. E eu quero que você olhe para a resposta de Neemias. Isto nos diz porque Neemias era um homem que Deus podia usar. Verso 4. E quando eu ouvi isso, eu sentei e chorei. E lamentei por dias. Eu jejuei e orei constantemente perante o Deus dos céus. Eu acho que vale a pena olhar para o seu caráter. Às vezes perguntamos por que Deus usa certas pessoas e não outras. Bem, Deus queria alguém que fosse ousado o suficiente para se levantar e dizer: é preciso reconstruir os muros de Jerusalém. Precisamos tomar de volta o que o diabo roubou. Não é tarde demais, parece ser uma derrota total, mas nós podemos reconstruir. Eu quero te dizer que você pode reconstruir a sua vida. Não importa que tipo de coisa decepcionante ou até mesmo trágica que aconteceu com você, você pode reconstruir sua vida. E se é perda de um emprego, ou a perda de uma fortuna, ou a perda de um cônjuge, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez haja um divórcio, um abandono, ou rejeição, seja lá o que for. Muitas coisas acontecem para as pessoas, mesmo sua saúde, talvez você sinta como se tivesse perdido a sua saúde porque não tem esse cuidado. Não é tarde demais para começar de novo. Não é tarde demais para ficar saudável. E não importa o quão má sua forma esteja, não é tarde demais para começar a se exercitar e cuidar de si mesmo. Nunca é tarde demais, mas uma das mentiras que o diabo nos diz é tarde demais. Você está em péssima forma, é tarde demais. E então você passa o resto da sua vida lamentando por não ter feito a coisa certa em algum lugar lá atrás, em vez de pegar essa mesma energia para iniciar um novo começo bem agora. Não devemos viver em arrependimentos, temos que ver o que não fizemos bem e aprender com esta história e então ir em frente e fazer
a coisa certa. Você não tem que dizer, estou afundado em dívida, é tarde demais, nunca vou sair da dívida, sabe? Eu vou apenas declarar falência, vou acabar com tudo, deixar para lá. Não, o que você deve fazer é dizer, Deus pode me dar um plano para superar isso? Não é tarde demais. Não é tarde demais para ser financeiramente estável. Não é tarde demais para voltar à escola. Não é tarde demais para começar uma nova carreira. Não é tarde demais para ser amada novamente. Não é tarde demais para eu ficar saudável e não é tarde demais para entrar em forma. Todo mundo grite bem alto, não é tarde demais. Então, Neemias passou a fazer orações de arrependimento, não só por ele, mas por todo Israel. E então, nós podemos ver, Deus estava chamando, parte dessa paixão que ele sentia, era Deus o chamando para fazer alguma coisa para reconstruir os muros. Então, deixe-me encorajá-lo dizendo que quando você sente uma paixão para fazer algo em uma determinada área, é muito mais do que provável que essa paixão seja Deus falando com você. Agora, eu não estou falando de uma paixão carnal. Veja, eu sou apaixonada pelo que estou fazendo. Eu sou tão apaixonada por ensinar as pessoas a palavra de Deus que isto é a minha vida. É para isso que eu dei a minha vida nos últimos 38 anos e continuarei a fazer isso até o dia em que Jesus me levar para casa, porque Ele falou comigo e colocou isso no meu coração. Quando você está apaixonado por alguma coisa, se você não cumprir esse desejo, você vai ser frustrado pelo resto da sua vida. Amém? Neemias era apaixonado, então ele foi até o rei e ele pediu a sua permissão para ir a este lugar onde o muro foi derrubado. Ele perguntou se o rei lhe daria cartas para apresentar às autoridades locais lá, e ele pediu algumas cartas para dar aos madeireiros para que ele pudesse obter a madeira. E ele tinha um plano e ele foi. Ele conversou com outras pessoas, ele despertou algumas outras pessoas, ele disse, esta é a condição de Jerusalém, vamos, nós precisamos ir reconstruir os muros. Agora, ouça, às vezes, quando há um problema que é muito grande para você lidar, por que você não fica apaixonado o suficiente para ir buscar alguns crentes mortos, passivos e preguiçosos, que não estão fazendo nada além de reclamar sobre o que todo mundo não está fazendo? E por que não dizer, olha, há uma necessidade aqui, é mais do que eu posso lidar sozinho, que tal se todos nos envolvermos? Sabe, é necessário apenas uma pessoa para despertar muitas pessoas para fazer alguma coisa. Ouviu-me? É necessário apenas uma pessoa para despertar muitas. Elas estão esperando por alguém para mostrar-lhes o que fazer. Elas estão esperando por alguém para organizar um grupo e dizer, vamos ajudar algumas pessoas. E, cara, quando você se envolve em ajudar outra pessoa, a emoção começa a fluir. O criativo, Deus não vai dar-lhe poder para nada. Ele só nos dá poder para fazer algo. E assim, tudo bem. Eles têm a paixão, eles têm um sonho, eles têm um plano, eles têm a permissão, e agora eles estão prontos para começar. Então vamos olhar agora em Neemias capítulo 2, verso 10. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isso, afligiram-se excessivamente por um homem ter chegado a perguntar e exigir o bem e a prosperidade dos israelitas. Agora, nós podemos substituir Sambalate, o horonita, pelo diabo. E podemos substituir Tobias, o amonita, pelos demônios do diabo. Então vamos ver que quando as pessoas tentam nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer, ou quando vamos construir algo e o inimigo tenta nos parar, ou vamos começar alguma coisa e há oposição, é sempre o diabo trabalhando através das pessoas. Neste caso foi Sambalate e Tobias, mas eles estavam aflitos. O inimigo está sempre aflito quando ele sente que você já tomou a decisão de avançar. Você entende? Quantos de vocês tomaram alguma decisão em sua vida para avançar? Ok, mantenha a mão. Quantos de vocês estão recebendo alguma oposição do outro lado? Vamos ver a outra mão levantar-se. Ok, veja, pode ser grandes gigantes ou gigantes pequenos, mas eles vão tentar pará-lo. Então, e em seguida no capítulo 2, capítulo 2, verso 17, eu tenho muitas escrituras aqui, mas eu não posso ficar aqui e ler tudo, mas eu quero ler apenas as partes mais importantes. Então eu disse a eles, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Venham,
Vamos construir o muro de Jerusalém para não ficarmos mais nesta vergonha e desprezo. Quando nossas vidas estão numa confusão, devemos ir a Deus e tentar reconstruí-la. Porque eu acho que é uma vergonha para Ele, depois do que Ele fez por nós e do preço que Ele pagou por nós sentarmos passivamente e concordar em ficar em cativeiro e ficar nos poços que o diabo cavou para nós. Se você não quer sair por si mesmo, pelo menos faça-o por Jesus. Amém? Então disse a eles como a mão de Deus estava sobre mim para o bem, e também as palavras que o rei tinha dito para mim. Verso 19, mas agora aqui está vindo o diabo e os demônios novamente, quando porém Sambalate Horonita, Tobias oficial Amonita e Gesem árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês realmente acham que pode se rebelar contra o rei? Então agora eles já tomaram a decisão de ir em frente e alguém está rindo deles e zombando deles e dizendo-lhes que isso não vai funcionar? Você já decidiu consertar alguma coisa em sua vida e talvez um bom amigo, alguém que você queria que realmente apoiasse você, apenas ficou numa espécie de silêncio, dando uma mensagem que realmente não ia dar certo, que... Vamos lá, vamos. Sabe, eu realmente tive pessoas rindo de mim quando eu disse a eles que eu senti que havia um chamado de Deus sobre a minha vida. Eu ainda me lembro de estar sentada ao redor de uma fogueira, lá na igreja. Eles prepararam um cachorro quente, marshmallow e tinha 5 de nós sentadas lá e eu estava cheia com essa visão. Oh, eu vou ensinar a palavra de Deus e Deus vai me usar e a minha vida vai ser restaurada. Eu estava tão animada e uma garota disse: você realmente acha isso? Alguém me disse que você disse que você pensou que seria líder deste grande ministério? Você disse isso? Eu disse sim, eu estou tão animada, eu realmente acredito que Deus vai usar-me. E esta mulher olhou para mim e disse: bem, para dizer a verdade, estivemos conversando. Agora, sabe, é um problema aqui. Nós estivemos conversando e isso é o que nós decidimos. E, para ser honesta, nós não achamos que você tem a personalidade certa para isso. Bem, quer saber? Aqui estou eu. Tudo bem, agora... Vamos olhar para Neemias capítulo 4. Mas quando Sambalate, quantos de vocês sabem quem é Sambalate? Ele está representando o diabo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, não importa o que você esteja construindo, se você vai construir algo, ele ficou com raiva e em uma grande fúria, e ele ridicularizou os judeus. Agora ele está subindo para outro nível. Primeiro ele ficou irritado porque eles estavam tentando construir, então ele riu deles porque eles estavam tentando construir, agora ele está simplesmente furioso. E sabe, às vezes, se o diabo não nos parar com algumas pequenas coisas, então ele fica completamente irritado e ele puxa para fora algumas das maiores armas. Ele diz na presença de seus compatriotas e o exército de Samaria: o que fazem esses fracos judeus? Veja, agora vem a depreciação e a sua diminuição. O que aqueles fracos judeus estão fazendo? Irão restaurar o seu muro à vontade por si mesmos? Eles tentarão subornar o seu Deus com sacrifícios? Irão terminá-lo em um dia? Irão ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho, sendo que elas estão queimadas? E então eles apenas continuaram. Mas isto não parou. Neemias, verso 6. Fomos levantando o muro... até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas quando Sambalate, o diabo, Tobias, os árabes, os amonitas e também os asdodeus souberam que os muros tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos e todos eles planejaram juntos vir atacar Jerusalém para ferir e causar confusão e fracasso. Veja, alguém viu o que está acontecendo aqui? Ele continua. Alguns de vocês agora vão identificar isso na sua vida. É como você passou pelo obstáculo 1, você passou pelo obstáculo 2. Deus, eu não entendo, eu estou tentando fazer a coisa certa. Isso continua, eu estou apenas sendo problema após outro problema, após outro problema. Bem, Deus, eu acho que não é você, eu apenas vou desistir, sabe? Pensando bem, eu acho que foi você, Deus, mas eu não estava esperando que fosse tão difícil. Espere, você pode derrotar os gigantes.
Você pode derrotar os gigantes. Mas você não pode ser covarde. Você honestamente acha que eu e Dave ou qualquer outra pessoa que tem um ministério vital, que está realmente tentando ajudar outras pessoas, você acha que quando dissemos que queríamos começar isso, há 38 anos atrás, e eu comecei no porão da minha casa, você honestamente acha que nós viemos de lá para cá, sim, sem muita oposição e um monte de Sambalates e Tobias e todos os tipos diferentes de pessoas que vieram contra nós? Eu acho que nós apenas precisamos ser um pouco mais fortes do que nós somos às vezes, pessoal. Acho que temos que perceber quem é o nosso Deus e que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não há provavelmente nenhum dia da minha vida em que eu não confesse em voz alta: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou mais do que vencedora através de Cristo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que vem contra mim em julgamento eu vou mostrar que ela está errada e eu vou terminar o que eu comecei. E eu quero te dizer isso, e eu vou ser usada sobre isso. Se você não pretende terminar, então não comece. Porque eu estou cansada de falsos começos. Bem, eu acho que eu vou fazer isso. Ai, é muito difícil. Bem, eu acho que vou fazer aquilo. Sabe, é fácil entrar numa dieta domingo à noite depois que você jantou. É fácil começar no plano de treino até você ficar tão dolorido que sequer consegue ir ao banheiro depois que você começa. Eu sei tudo sobre isso, quero dizer, quando eu comecei a me exercitar, eu pensei que eu iria morrer, honestamente, eu fiquei dolorida por 2 anos. Bem, eu só comecei depois dos 63 anos, você acha que o diabo não me disse que era tarde demais? Eu acabei de ter o meu 70º aniversário, me exercito 3 vezes por semana. Cara, eu deveria, apenas olhe para esse músculo, olha só. Eu não tenho nenhuma flacidez voando por aí com o vento. Eu tenho prazer de mostrar ao inimigo que eu tenho sucesso, que eu não tenho que estar toda caindo aos pedaços, que ainda posso ser forte, fazer um forte trabalho para Deus, mesmo nos últimos anos da minha vida, e eu creio que esta última glória vai ser maior do que a anterior, amém? Hoje eu quero falar com você sobre derrotar gigantes. Porque a qualquer momento que você decide que você vai progredir em qualquer coisa, se você está aqui nesta conferência e você, algo agarra o seu coração e você pensa, quer saber, eu não vou apenas continuar tolerando isso, eu vou começar realmente a trabalhar com Deus para esta situação mudar na minha vida. Sabe, eu não quero apenas ter um bom casamento, eu quero ter um grande casamento. E sabe, eu não quero ser apenas um bom pai à espera dos meus filhos crescerem e saírem de casa. Eu quero realmente ter influência com os meus filhos durante estes poucos anos que ainda restam para mim. Ou talvez você diga, sabe, eu tenho um sonho de ministrar a palavra de Deus, eu deixei de lado este sonho de ser usado por Deus, eu acabei sendo sugado por todos os meus problemas e eu vou começar a avançar novamente. Ou eu quero sair da dívida, estou cansado de estar endividado, eu vou sair da dívida. Não importa, agora ouça, não importa o que você decidir. Quando você começa a tentar avançar, e eu espero que isso não soe negativo para você, mas é apenas a verdade, você vai ter oposição do diabo. E se você não planejar em cima disso, se você não tiver uma mente firme para isso, então você vai apenas, provavelmente você será derrubado antes de subir o primeiro degrau. Nós pensamos que só porque Deus prometeu algo, isso deveria ser automático. Mas não é verdade. Todas as coisas com Deus são possíveis, mas nem todas as coisas com Deus vão positivamente acontecer enquanto nós apenas nos sentamos e nada fazemos. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, 1 Coríntios 16, 9, ele disse, uma grande porta de oportunidade se abriu para mim e com ela muitos adversários. Agora sabe, há pequenos gigantes e há grandes gigantes. Eu tinha cerca de 4 pequenos gigantes ontem.
antes de a conferência começar na noite passada. Para começar, eu estou pregando para você neste fim de semana com 2 dedos fraturados. E, veja isso, estão enfaixados e não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas eu fraturei 3 dedos no ano passado e, mesmo assim, estamos trabalhando nisso, mas acabei de fraturar outro. Bem, não vou ficar em casa porque eu tenho o dedo do pé fraturado. Eu vou enfaixá-los. Alguém disse, se colocarem uma bota ortopédica em você, eu disse, eu acho que vou sair e pregar com uma bota ortopédica, sabe, gente? Eu vou. O meu dom não está no meu pé, ele está na minha boca. E sabe, muitas pessoas simplesmente desistem muito fácil. Bem, então, você sabe, tivemos aqui na noite passada e eu, sabe, devo enfaixando meus pés, eu estou me preparando para a reunião. Então, eu calcei as minhas botas, eu ia esconder a faixa e tudo ficaria muito bem. Eu vesti minhas calças e algo estava errado, eu pensei. O que está errado com isso? Eu pareço ridícula, me levou um tempo para descobrir isso, mas eram calças novas e a senhora que deveria consertá-las, você esqueceu de fazê-lo. Então, eu calcei as botas e estou vestida, mas tinha todas essas pregas na minha calça, porque elas estavam compridas. Ok, então tivemos que mudar toda a roupa, mudamos toda a roupa, isso é bom, mas foi um pouco frenético, porque foi na última hora, sabe? Cheguei aqui ontem à noite e eu tinha esquecido a minha mensagem. Deixei no quarto do hotel. Bem, você sabe, eu não a uso na metade do tempo, mas eu a quero. Eu a quero, apenas no caso de eu precisar, então estou desse jeito. Você tem que voltar e pegar a mensagem. Então, na noite passada, antes de eu vir pregar, eu dei uma corrida ao banheiro e eu estou com este microfone, todos esses fios e outras coisas aqui. Então, você tem que puxar um fio e colocar os fios juntos. E eu puxei um dos principais fios e deixei essa coisa boba cair no banheiro. Pequenos gigantes. E veja, no meio de tudo isso, aqui está a coisa. Eu não sei se você percebe o quanto importante é para mim estar em paz e calma. E verdadeiramente, o diabo se prepara para estar te perturbando. E a verdade, agora escute, a verdade é que assim que ficamos chateados e emotivos, paramos de ouvir Deus. Agora, tudo que ouvimos é a nossa frustração, é a nossa mente, e agora estamos exasperados com todos, porque você sabe... Eu sei que os caras do som estão dizendo, bem, por que você não nos disse que deixou aquele microfone? Porque apenas eu estraguei tudo e arrebentei. Eu estava sentada lá, soprando o microfone. Eu pensei em jogar isso fora no caso de vocês acharem que isso é tudo moleza, sabe? Para mim, essas coisas são menores. Elas são o que eu chamaria de pequenos agravos diários, quer dizer, realmente é a vida, mas, honestamente, verdadeiramente, e eu realmente não quero que você se assuste com isso. Há algumas coisas na vida que passam facilmente, mas nem todas. E nós precisamos estar prontos para defender o nosso território e nos recusar a desistir. Nunca é tarde demais para começar de novo, mas não pense nem por um minuto que quando você sair para tentar, que o seu inimigo não vai dar um passo de encontro a você para tentar levá-lo de volta. Pode ser um ataque mental, pode ser através de pessoas que você ama, que irão dizer-lhe que você não pode fazer isso. Já notou que mesmo as pessoas que deveriam apoiar você, nem sempre acreditam que você pode fazer o que Deus lhe diz que você pode fazer. Amém? Então, eu quero que aprendamos uma lição nesta manhã sobre alguns homens na Bíblia. Um deles, Neemias. Vamos passar um pouco de tempo no livro de Neemias e ir em torno e olhar para algumas escrituras. Mas há uma história real aqui que eu acho que vai ajudar você. Então, nós vamos ver, antes de tudo, Neemias capítulo 1. Ok, em Neemias capítulo 1, nós vemos que o verso 2, Hanani, um de meus parentes, veio com alguns homens de Judá e eu lhes perguntei sobre os judeus sobreviventes que haviam escapado do exílio e sobre Jerusalém. Assim, Neemias quis saber sobre como seus irmãos e seus parentes estavam. E responderam os remanescentes lá, verso 3, os remanescentes lá na província que escaparam do exílio estão em dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado
e seus fortes portões foram destruídos pelo fogo. Então ele soube que eles estavam em apuros. Eu só quero que você pense por um minuto. Qual é a sua resposta quando você ouve que outras pessoas estão em apuros? Você sabe, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de atitude, como, vejamos se talvez Deus queira que eu ajude. Acho que muitas vezes é apenas, bem, isso é muito ruim, eu vou orar por eles. A oração é importante, mas acho que uma coisa que precisamos orar é, Deus, há alguma coisa que você quer que eu faça? Mostre-me. Vamos agora, escute-me. Deus, se há alguma coisa que você quer que eu faça, mostre-me. Em vez de apenas ter essa atitude, bem, você sabe, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou sim, eu vou orar e Deus vai fazer algo. Eu acho que muitas vezes nem sequer nos ocorre que temos que fazer alguma coisa. E sabe que parte da nossa vida é vibração? Parte da nossa alegria e da nossa paixão não está em sentar-se passivamente, não fazer nada esperando que alguém faça alguma coisa por nós, mas está em ativamente fazer coisas para as outras pessoas. Parte da nossa própria cura é ser ativo e ajudar e ser uma bênção para outras pessoas. Vamos lá, louve ao Senhor. E eu quero que você olhe para a resposta de Neemias. Isto nos diz porque Neemias era um homem que Deus podia usar. Verso 4. E quando eu ouvi isso, eu sentei e chorei. E lamentei por dias. Eu jejuei e orei constantemente perante o Deus dos céus. Eu acho que vale a pena olhar para o seu caráter. Às vezes perguntamos por que Deus usa certas pessoas e não outras. Bem, Deus queria alguém que fosse ousado o suficiente para se levantar e dizer: é preciso reconstruir os muros de Jerusalém. Precisamos tomar de volta o que o diabo roubou. Não é tarde demais, parece ser uma derrota total, mas nós podemos reconstruir. Eu quero te dizer que você pode reconstruir a sua vida. Não importa que tipo de coisa decepcionante ou até mesmo trágica que aconteceu com você, você pode reconstruir sua vida. E se é perda de um emprego, ou a perda de uma fortuna, ou a perda de um cônjuge, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez haja um divórcio, um abandono, ou rejeição, seja lá o que for. Muitas coisas acontecem para as pessoas, mesmo sua saúde, talvez você sinta como se tivesse perdido a sua saúde porque não tem esse cuidado. Não é tarde demais para começar de novo. Não é tarde demais para ficar saudável. E não importa o quão má sua forma esteja, não é tarde demais para começar a se exercitar e cuidar de si mesmo. Nunca é tarde demais, mas uma das mentiras que o diabo nos diz é tarde demais. Você está em péssima forma, é tarde demais. E então você passa o resto da sua vida lamentando por não ter feito a coisa certa em algum lugar lá atrás, em vez de pegar essa mesma energia para iniciar um novo começo bem agora. Não devemos viver em arrependimentos, temos que ver o que não fizemos bem e aprender com esta história e então ir em frente e fazer a coisa certa. Você não tem que dizer: estou afundado em dívida, é tarde demais, nunca vou sair da dívida, sabe? Eu vou apenas declarar falência, vou acabar com tudo, deixar para lá. Não, o que você deve fazer é dizer: Deus pode me dar um plano para superar isso? Não é tarde demais. Não é tarde demais para ser financeiramente estável. Não é tarde demais para voltar à escola. Não é tarde demais para começar uma nova carreira. Não é tarde demais para ser amada novamente. Não é tarde demais para eu ficar saudável e não é tarde demais para entrar em forma. Todo mundo grite bem alto: não é tarde demais. Então, Neemias passou a fazer orações de arrependimento, não só por ele, mas por todo Israel. E então, nós podemos ver, Deus estava chamando, parte dessa paixão que ele sentia era Deus o chamando para fazer alguma coisa para reconstruir os muros. Então, deixe-me encorajá-lo dizendo que quando você sente uma paixão para fazer algo em uma determinada área, é muito mais do que provável que essa paixão seja Deus falando com você. Agora, eu não estou falando de uma paixão carnal. Veja, eu sou apaixonada pelo que estou fazendo. Eu sou tão apaixonada por ensinar as pessoas a palavra de Deus que isto é a minha vida. É para isso que eu dei a minha vida nos últimos 38 anos e continuarei a fazer isso até o dia em que Jesus me levar para casa, porque Ele falou comigo e colocou isso no meu coração. Quando você está apaixonado por alguma coisa, se você não cumprir esse desejo, você vai ser frustrado pelo resto da sua vida. Amém? Neemias era apaixonado, então ele foi até o rei e ele pediu a sua permissão para ir a este lugar onde o muro foi derrubado. Ele perguntou se o rei lhe daria cartas para apresentar às autoridades locais lá, e ele pediu algumas cartas para dar aos madeireiros para que ele pudesse obter a madeira. E ele tinha um plano e ele foi. Ele conversou com outras pessoas, ele despertou algumas outras pessoas, ele disse: esta é a condição de Jerusalém, vamos, nós precisamos ir reconstruir os muros.
Agora, ouça, às vezes, quando há um problema que é muito grande para você lidar, por que você não fica apaixonado o suficiente para ir buscar alguns crentes mortos, passivos e preguiçosos e não estão fazendo nada além de reclamar sobre o que todo mundo não está fazendo? E por que não dizer, olha, há uma necessidade aqui, é mais do que eu posso lidar sozinho, que tal se todos nos envolvermos? Sabe, é necessário apenas uma pessoa para despertar muitas pessoas para fazer alguma coisa. Ouviu-me? É necessário apenas uma pessoa para despertar muitas. Elas estão esperando por alguém para mostrar-lhes o que fazer. Elas estão esperando por alguém para organizar um grupo e dizer, vamos ajudar algumas pessoas. E, cara, quando você se envolve em ajudar outra pessoa, a emoção começa a fluir. O criativo, Deus não vai dar-lhe poder para nada. Ele só nos dá poder para fazer algo. E assim, tudo bem. Eles têm a paixão, eles têm um sonho, eles têm um plano, eles têm a permissão, e agora eles estão prontos para começar. Então vamos olhar agora em Neemias capítulo 2, verso 10. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviram isso, afligiram-se excessivamente por um homem ter chegado a perguntar e exigir o bem e a prosperidade dos israelitas. Agora, nós podemos substituir Sambalate, o horonita, pelo diabo. E podemos substituir Tobias, o amonita, pelos demônios do diabo. Então vamos ver que quando as pessoas tentam nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer, ou quando vamos construir algo e o inimigo tenta nos parar, ou vamos começar alguma coisa e há oposição, é sempre o diabo trabalhando através das pessoas. Neste caso foi Sambalate e Tobias, mas eles estavam aflitos. O inimigo está sempre aflito quando ele sente que você já tomou a decisão de avançar. Você entende? Quantos de vocês tomaram alguma decisão em sua vida para avançar? Ok, mantenha a mão. Quantos de vocês estão recebendo alguma oposição do outro lado? Vamos ver a outra mão levantar-se. Ok, veja, pode ser grandes gigantes ou gigantes pequenos, mas eles vão tentar pará-lo. Então, e em seguida no capítulo 2, capítulo 2, verso 17, eu tenho muitas escrituras aqui, mas eu não posso ficar aqui e ler tudo, mas eu quero ler apenas as partes mais importantes. Então eu disse a eles, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Venham, vamos construir o muro de Jerusalém para não ficarmos mais nesta vergonha e desprezo. Quando nossas vidas estão numa confusão, devemos ir a Deus e tentar reconstruí-la. Porque eu acho que é uma vergonha para Ele, depois do que Ele fez por nós e do preço que Ele pagou por nós sentarmos passivamente e concordar em ficar em cativeiro e ficar nos poços que o diabo cavou para nós. Se você não quer sair por si mesmo, pelo menos faça-o por Jesus. Amém? Então disse a eles como a mão de Deus estava sobre mim para o bem, e também as palavras que o rei tinha dito para mim. Verso 19, mas agora aqui está vindo o diabo e os demônios novamente, quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês realmente acham que pode se rebelar contra o rei? Então agora, eles já tomaram a decisão de ir em frente e alguém está rindo deles e zombando deles e dizendo-lhes que isso não vai funcionar? Você já decidiu consertar alguma coisa em sua vida e talvez um bom amigo, alguém que você queria que realmente apoiasse você, apenas ficou numa espécie de silêncio, dando uma mensagem que realmente não ia dar certo, que... Vamos lá, vamos. Sabe, eu realmente tive pessoas rindo de mim quando eu disse a eles que eu senti que havia um chamado de Deus sobre a minha vida. Eu ainda me lembro de estar sentado ao redor de uma fogueira, lá na igreja. Eles prepararam um cachorro quente, marshmallow e... Tinha 5 de nós sentadas lá e eu estava cheia com essa visão. Eu vou ensinar a palavra de Deus e Deus vai me usar e a minha vida vai ser restaurada. Eu estava tão animada e uma garota disse, você realmente acha isso? Alguém me disse que você disse que você pensou que seria líder deste grande ministério? Você disse isso? Eu disse sim, eu estou tão animada, eu realmente acredito que Deus vai usar-me. E esta mulher olhou para mim e disse, bem, para dizer a verdade, estivemos conversando.
Agora, sabe, é um problema aqui. Nós estivemos conversando e isso é o que nós decidimos. E, para ser honesta, nós não achamos que você tem a personalidade certa para isso. Bem, quer saber? Aqui estou eu. Tudo bem, agora, vamos olhar para Neemias capítulo 4. Mas quando Sambalate, quantos de vocês sabem quem é Sambalate? Ele está representando o diabo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, não importa o que você esteja construindo, se você vai construir algo, ele ficou com raiva e em uma grande fúria, e ele ridicularizou os judeus. Agora ele está subindo para outro nível. Primeiro ele ficou irritado porque eles estavam tentando construir, então ele riu deles porque eles estavam tentando construir. Agora ele está simplesmente furioso. E sabe, às vezes, se o diabo não nos parar com algumas pequenas coisas, então ele fica completamente irritado e ele puxa para fora algumas das maiores armas. E ele diz na presença de seus compatriotas e o exército de Samaria: o que fazem esses fracos judeus? Veja, agora vem a depreciação e a sua diminuição. O que aqueles fracos judeus estão fazendo? Irão restaurar o seu muro à vontade por si mesmos? Eles tentarão subornar o seu Deus com os sacrifícios? Irão terminá-lo em um dia? Irão ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho, sendo que elas estão queimadas? E então eles apenas continuaram. Mas isto não parou. Neemias, verso 6. Fomos levantando o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas quando Sambalate, o diabo, Tobias, os árabes, os amonitas e também os asdodeus souberam que os muros tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos e todos eles planejaram juntos vir atacar Jerusalém para ferir e causar confusão e fracasso. Veja, alguém viu o que está acontecendo aqui? Ele continua. Alguns de vocês agora vão identificar isso na sua vida. É como você passou pelo obstáculo 1, você passou pelo obstáculo 2. Deus, eu não entendo, eu estou tentando fazer a coisa certa, isso continua, eu estou apenas sendo problema após outro problema, após outro problema. Bem, Deus, eu acho que não é você, eu apenas vou desistir, sabe? Pensando bem, eu acho que foi você, Deus, mas eu não estava esperando que fosse tão difícil. Espere, você pode derrotar os gigantes. Você pode derrotar os gigantes. Mas você não pode ser covarde. Você honestamente acha que eu e Dave ou qualquer outra pessoa que tem um ministério vital, que está realmente tentando ajudar outras pessoas, você acha que quando dissemos que queríamos começar isso, há 38 anos atrás, eu comecei no porão da minha casa, você honestamente acha que nós viemos de lá para cá? Sim, sem muita oposição e um monte de Sambalates e Tobias e todos os tipos diferentes de pessoas que vieram contra nós? Eu acho que nós apenas precisamos ser um pouco mais fortes do que nós somos às vezes, pessoal. Acho que temos que perceber quem é o nosso Deus e que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não há provavelmente nenhum dia da minha vida em que eu não confesse em voz alta: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou mais do que vencedora através de Cristo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que vem contra mim em julgamento eu vou mostrar que ela está errada e eu vou terminar o que eu comecei. E eu quero te dizer isso, e eu vou ser usada sobre isso. Se você não pretende terminar, então não comece. Porque eu estou cansada de falsos começos. Bem, eu acho que eu vou fazer isso. Ah, é muito difícil. Bem, eu acho que vou fazer aquilo. Sabe, é fácil entrar numa dieta domingo à noite depois que você jantou. É fácil começar no plano de treino até você ficar tão dolorido que sequer consegue ir à banheira depois que você começa. Eu sei tudo sobre isso, quero dizer, quando eu comecei a me exercitar, eu pensei que eu iria morrer, honestamente, eu fiquei dolorida por 2 anos.
Bem, eu só comecei depois dos 63 anos. Você acha que o diabo não me disse que era tarde demais? Eu acabei de ter o meu 70º aniversário e me exercito 3 vezes por semana. Cara, eu deveria... Apenas olhe para esse músculo. Olha só. Eu não tenho nenhuma flacidez voando por aí com o vento. Eu tenho prazer de mostrar ao inimigo que eu tenho sucesso, que eu não tenho que estar toda caindo aos pedaços, que ainda posso ser forte, fazer um forte trabalho para Deus, mesmo nos últimos anos da minha vida, e eu creio que esta última glória vai ser maior do que a anterior, amém? Provavelmente nenhum dia da minha vida em que eu não confesse em voz alta: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou mais do que vencedora através de Cristo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que vem contra mim em julgamento eu vou mostrar que ela está errada e eu vou terminar o que eu comecei. E eu quero te dizer isso, e eu vou ser usada sobre isso. Se você não pretende terminar, então não comece. Porque eu estou cansada de falsos começos. Bem, eu acho que eu vou fazer isso. É muito difícil. Bem, eu acho que vou fazer aquilo. Sabe, é fácil entrar numa dieta domingo à noite depois que você jantou. É fácil começar no plano de treino até você ficar tão dolorido que sequer consegue ir ao banheiro depois que você começa. Eu sei tudo sobre isso, quero dizer, quando eu comecei a me exercitar, eu pensei que eu iria morrer, honestamente, eu fiquei dolorida por 2 anos. Bem, eu só comecei depois dos 63 anos, você acha que o diabo não me disse que era tarde demais?
Eu acabei de ter o meu 70º aniversário e me exercito 3 vezes por semana. Cara, eu deveria... Apenas olhe para esse músculo. Olha só. Eu não tenho nenhuma flacidez voando por aí com o vento. Eu tenho prazer de mostrar ao inimigo que eu tenho sucesso, que eu não tenho que estar toda caindo aos pedaços, que ainda posso ser forte, fazer um forte trabalho para Deus, mesmo nos últimos anos da minha vida, e eu creio que esta última glória vai ser maior do que a anterior, amém?